Então, na aula anterior, a gente terminou na diferença entre crime e contravenção, tá? Lembra que a gente falou que infração penal é gênero, né? Infração penal é gênero. Deixa eu só arrumar aqui. Então, infração penal é gênero. É o gênero que contém duas subespécies. Tem duas espécies, que é o crime e a contravenção penal. E o crime também pode ser chamado aqui no Brasil de delito, tá? Tanto faz. Então, crime ou delito são a mesma coisa, contravenção penal é uma outra coisa. É isso que nós estudamos, tá? Crime e delito são a mesma coisa e são infrações penais. Contravenção penal também é infração penal, só que crime e delito são diferentes de contravenção penal, que é isso que nós estudamos na aula passada. Então, está aqui, algumas diferenças, tem mais, mas essas são as principais diferenças que caem na sua prova, tá? Crime ou delito, a lei pune com reclusão ou detenção, que podem ser acumulados ou não com multa, e a contravenção penal jamais será penalizado por reclusão ou detenção, tá? Contravenção penal sempre por prisão simples, beleza? Sempre por prisão simples. Isso cai na sua prova, tá? Isso aqui cai muito na sua prova. Eles colocam contravenção penal é punido com detenção e crime com reclusão. Tá errado. Contravenção penal é só prisão simples, acumulados ou não com multa, tá? Crime e delito, reclusão ou detenção. Prisão simples, não. É isso, não tem como errar, tá? A tua prova, ela coloca muito isso. E onde está isso? Isso não está previsto nem na lei de contravenção penal, nem no Código Penal. Isso está previsto no Decreto-Lei 3914 de 1941, que é a Lei de Introdução ao Código Penal. Lá a gente consegue achar diversas diferenças. Aqui é o que a gente está vendo. Crime e delito, então, punido com reclusão ou detenção, acumulados ou não com multa, e contravenção penal, prisão simples, acumulados ou não com multa. O que é prisão simples? O que é detenção? O que é reclusão? Não precisa saber para o teu concurso, tá? Não precisa. Eu acho que a gente vai gastar demais energia colocando essas coisas no caderno, tá bom? Outras diferenças. Olha aqui. Aqui o crime ou delito, crime, e aqui a contravenção penal. O crime admite a tentativa? Admite. Só que a tentativa ela é punível. Então, se eu mato alguém, eu tenho uma pena ali no homicídio simples de 6 a 20 anos. Se eu tento matar alguém e esse alguém não morre por circunstâncias alheias à minha vontade, eu tenho a pena de 6 a 20 anos diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, nos crimes, a tentativa é punível, beleza? E na contravenção penal, admite a tentativa? Sim, admite a tentativa. Mas a tentativa não é punível. Cuidado com isso. Cuidado para você não decorar. Em alguns lugares, às vezes, você pode até ver alguém falando: a tentativa não é admitida na contravenção penal. É sim. Eu posso, por exemplo, vias de fato. Eu empurro alguém. Isso é vias de fato, isso é contravenção penal. Não é lesão corporal e não vai ser um crime previsto no Código Penal. Empurrar alguém, cuspir em alguém, é uma contravenção penal que chama vias de fato. Eu posso tentar cuspir, a pessoa desviar. Eu cuspi, a pessoa desviou, eu não tentei cometer vias de fato? Tentei. Eu vou ser punido? Não, porque na contravenção penal não se pune a tentativa, beleza? Olha como é fácil, simples. No crime, admite a extraterritorialidade, ou seja, se eu cometi um delito
na Argentina, e esse delito também é punido no Brasil, e eu fujo para cá, eu vou ser punido aqui. Agora, se eu cometo uma contravenção penal na Argentina e fujo para cá, e essa conduta também é punida aqui, eu não vou ser punido por contravenção penal. Não serei punido por contravenção penal. Tá? O elemento no crime, o elemento subjetivo. Né? O elemento subjetivo é a vontade do agente. No crime, se analisa se o cara quis cometer o delito ou assumir o risco de produzir o delito, ou se ele não quis nem assumir o risco, mas agiu com negligência, imperícia ou imprudência, que são os elementos da culpa. Tá? Então, no crime, se verifica se o cara cometeu o crime querendo praticar, né? Estou dirigindo, vejo meu desafeto e atropelo ele, miro o carro nele e atropelo ele. Dolo direto. Eu estou disputando racha com você, e aí, numa via movimentada, eu acabo atropelando e matando uma pessoa. Eu não quis matar ninguém, mas eu assumi o risco. Né? Eu falei, vamos disputar racha, o que importa é a adrenalina, vamos se divertir. Se atropelar alguém, atropelou. Isso é o dolo eventual, tá? Mas é dolo também, responde do mesmo jeito. Ou eu estou dirigindo, só que eu não observei alguns cuidados, né? Estou indo para o litoral, estou viajando, e não observei alguns cuidados, como, por exemplo, o meu pneu está careca. E eu estou descendo, na hora que eu preciso frear, porque uma pessoa sai correndo na minha frente, eu não consigo. Meu carro começa a derrapar, porque o pneu está careca, e eu acabo atropelando essa pessoa. Nesse caso, não caracteriza dolo, porque eu não quis e nem assumi o risco. Eu acreditava sinceramente que eu não iria atropelar. Tá? Eu não falei, que se dane, o que importa é eu chegar na praia. Não. Aqui eu achava que eu não iria atropelar. Só que por uma negligência, por uma falta de cuidado, eu acabei atropelando. Homicídio culposo, se a pessoa morrer. Homicídio culposo, tá? Então, nos crimes, é verificado, é analisado o dolo e a culpa, esses elementos subjetivos. Na contravenção penal, não. Basta a voluntariedade. Tanto faz se foi sem querer, se foi por querer, isso não é verificado. A única coisa que vai ser verificada é se foi voluntário. Foi voluntário? Alguém obrigou? Foi voluntário? Foi. Então, beleza. Aí é contravenção penal. Não foi voluntário? Não. Então, o cara não responde por nada. É isso. Basta a voluntariedade. A duração máxima que um cara pode cumprir de pena. Cuidado. Quantos anos um sujeito pode pegar de pena num crime? 999 milhões, 999 mil, 999, tá? Ele pode pegar vários anos. Agora, quanto tempo ele pode ficar preso? Essa é a ideia. Se ele, por exemplo, na época lá do Carandiru, né, do massacre do Carandiru, tiveram até amigos meus aí, pegaram 600 anos, né, de cadeia. Se ele fosse cumprir 600 anos, ele ia ficar 600 anos na cadeia? Não. Ele ia ficar o prazo máximo que a lei estabelece, que são quantos anos? Aqui está dizendo 30, né? Então faz isso aqui, ó. Eu deixei 30 só para a gente decorar isso, não é mais 30. Não são mais 30 anos. A duração máxima hoje que o cara pode ficar preso são de 40 anos. 40 anos agora, tá? Mudou a lei. E a contravenção penal, se o cara comete diversas contravenções penais e soma ali vários anos de prisão simples, ele pode ficar, no máximo, cumprindo pena, no máximo 5 anos. Beleza? No máximo 5 anos. No crime ou no delito, admite a prisão cautelar. O que é a prisão cautelar? A prisão temporária, a prisão preventiva, são prisões cautelares, são prisão domiciliar, tá? Todas aquelas prisões antes da condenação. Ele não vai receber uma prisão pena antes da condenação. Ele pode sofrer uma prisão cautelar, tá? Já na contravenção penal, não se admite a prisão cautelar. Se ele estiver sendo julgado, ele não pode ser preso, tá? Ele só vai receber uma prisão simples se ele for condenado. Os crimes ou delito, eles são julgados pela Justiça Federal ou estadual, dependendo de como foi praticado esse delito, tá? Se foi envolvendo
mais de um estado, apenas um estado. Já as contravenções penais são julgadas pela Justiça Estadual. Tem duas exceções, tá? Mas não é demais para o nosso concurso, tá? Então, são julgadas pela Justiça Estadual. Já os crimes, Justiça Estadual ou Federal. Sinônimos de contravenção penal. Coloca aí. Crime anão. Crime anão. Crime venial. Crime liliputiano. Crime vagabundo. Crime gulliveriano. São sinônimos dados pela doutrina, tá? Crime anão, venial, liliputiano, as aventuras de Lilliput, vagabundo, gulliveriano, as aventuras de Gulliver, né? São sinônimos de contravenção penal, tá? Para que eu preciso saber isso? Não para a primeira fase, isso aqui não cai na preambular, mas tem grande chance para cair numa segunda, numa terceira fase, tá? Numa prova dissertativa ou numa prova oral. Uma questãozinha para vocês de investigador 2014. Com relação ao crime e à contravenção penal, assinale a alternativa correta. A. A contravenção penal somente pode ser apenada com detenção. Está errado, né? Detenção aplicada aos crimes. O crime é infração menos grave que a contravenção penal? Está errado. É mais grave. Mais. E a contravenção penal pode ser apenada com detenção, né? Não. Prisão simples. A contravenção poderá ser dolosa ou culposa? Não. Basta o quê? Basta a voluntariedade. Basta a voluntariedade. D. A contravenção penal poderá ser apenada com prisão simples. Legal essa daqui. E E. O crime é doloso e a contravenção penal culposa. Ridícula essa questão, essa alternativa. Tá? Nada a ver. Letra D é a resposta correta. Viu como é fácil? Sujeitos do crime agora. Agora a gente começa a estudar os sujeitos do crime. Quem são os sujeitos do crime? Sujeitos do crime pode ser o sujeito ativo ou o sujeito passivo, tá? O sujeito ativo é aquele cara que é o cara que manda na relação, sabe? Aquele que pega o passivo, entende? Brincadeira, pessoal. O sujeito ativo é o autor do crime, o autor do delito. Já o sujeito passivo é a vítima, é o cara a pessoa que sofre o delito. Tranquilo? Pode ser, então, sujeito ativo ou sujeito passivo. Ativo é o autor, passivo é a vítima. Sujeito ativo, então, é a pessoa que realiza direta ou indiretamente a conduta criminosa sozinha ou em concurso. O que está falando aqui? Direta ou indiretamente a conduta, né? O autor, por exemplo, é aquele que vai e dá um tiro no sujeito. Ou indiretamente, eu coloco uma arma na cabeça do Cláudio, nosso suporte técnico, do Cláudio, e falo para ele, mata o fulano, senão eu vou te matar. E ele mata o fulano, né? Coação moral irresistível, certo? Então, neste caso, eu cometo uma conduta indiretamente, um homicídio ali indiretamente. Sozinha ou em concurso, eu posso cometer uma conduta sozinho, matei o cara sozinho, ou eu e você, nós saímos para matar o sujeito e nós dois, ao mesmo tempo, damos um tiro no cara. Nós somos autores, tá? Somos sujeitos ativos do crime de homicídio. Autor é quem realiza o crime de forma direta, já o partícipe é quem realiza de forma indireta. No nosso exemplo aqui, que eu coloquei a arma na cabeça do Cláudio, não, aí eu sou autor, tá? Não tem partícipe. Mas aqui o que está se referindo é, por exemplo, a gente vai assaltar um banco, eu e você. Eu vou entrar e botar o terror em todo mundo, apontar a arma e anunciar o assalto, trazer o dinheiro. Você é o motorista.
Quem pratica o verbo subtrair do roubo? Eu. Você não pratica subtrair, mas você me auxilia. O partícipe é aquele sujeito que auxilia o autor, tá? Nós dois somos sujeitos ativos do crime de roubo, mas eu como autor, você como partícipe. Em regra, apenas o ser humano pode ser sujeito ativo, né? Pessoa jurídica pode ser também sujeito ativo, essa é a exceção. Tá? A regra é o ser humano, o homem e a mulher, somos sujeitos ativos de um delito. Podemos ser sujeitos ativos de um delito. A exceção é a pessoa jurídica ser sujeita ativa de um delito, sujeito ativo de um delito. Só que apenas nos crimes ambientais. Tá? Por exemplo, uma fábrica que está cometendo muita poluição, está poluindo, tá? É crime de poluição previsto na lei de crimes ambientais. Tá? Então, a pessoa jurídica pode sim ser. Animais podem funcionar como instrumento do crime, mas nunca como sujeito ativo. Cuidado com isso. Animal, por mais que você aí ame o seu cachorrinho, ele não é considerado pessoa para o Código Penal, tá? Para o direito. Ele é considerado coisa. Então, quando você tem ali um super pitbull e manda ele atacar, você treina ele, faz ele atacar o seu inimigo ali, ele não é, nunca será, um sujeito ativo do crime. Não foi ele que praticou o crime, foi você que praticou. O cachorro foi usado como instrumento. É como se você pegasse uma arma e atirasse no sujeito. Você é o autor e a arma, o instrumento do delito. Você manda o seu cachorro lá e o cachorro mata o sujeito. Você é o autor do crime e o cachorro o instrumento, certo? O cachorro não vai ser instrumento. Tanto que se você manda o cachorro lá matar o cara, o cachorro está lá estraçalhando o cara saca de uma arma e mata o cachorro, nunca vai ser legítima defesa. Jamais vai ser legítima defesa. Porque ele não repeliu injusta agressão contra uma pessoa. Tá? Ele se salvou de um perigo atual de direito próprio. Isso é estado de necessidade, não é legítima defesa. Legítima defesa seria se antes de eu mandar o cachorro lá matar o sujeito conseguisse, de alguma forma, deter a minha ordem ao cachorro. Né? Sei lá, tampasse a minha boca, com força, segurasse, ele não vai responder por uma lesão corporal ou uma via de fato. Por quê? Porque ele repeliu a minha injusta agressão. Agora, se ele fizer isso com o cachorro, é estado de necessidade, não legítima defesa, tá? Que são excludentes de licitude, que nós vamos estudar mais para frente. Sujeito ativo ainda. É o titular do bem jurídico. É o titular do bem jurídico protegido pela norma. Aqui não sei porque está ativo, tá? Não é ativo, não. Isso aqui é o passivo. Esquece aqui, arrisca aí. Sujeito passivo. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico protegido pela norma, que é quem é? É a vítima ou ofendido. O cara que eu mando o cachorro atacar, ele é o sujeito passivo. A vítima que a gente vai roubar na rua é o sujeito passivo. Tá? As pessoas que respiram a poluição emanada pela fábrica, as pessoas ali naquela cidade, ali naquela região que sofrem com aquela poluição, são sujeitos passivos do delito de poluição. Tá? Nós temos trata-se de um crime vago, porque tem inúmeras vítimas, né? Tranquilo? O sujeito passivo, ele se divide em dois: formal ou imediato, formal ou eventual, tá? Formal ou eventual. Formal pode ser chamado de mediato, geral, genérico ou indireto. Então, o sujeito passivo ele pode ser dividido em duas espécies. Primeira espécie, constante, formal, mediato, geral, genérico ou indireto. São sinônimos. Como que é mais chamado? Formal. O que é isso? Quem é esse sujeito passivo? Quando eu pratico um crime,
o Estado sempre vai ser sujeito passivo. O Estado sempre vai ser visto como vítima, porque a gente está violando normas estabelecidas pelo Estado, tá? O Estado o Estado, a gente está falando aqui da União, tá? O Estado entende a União, que cria o direito penal, e a gente viola essa norma, ou seja, a gente está violando regras estabelecidas pelo Estado. Então, o Estado sempre será um sujeito passivo, no caso, sujeito passivo formal ou mediato. Agora, quem é aquele imediato? Aquele sujeito passivo material, particular, acidental, direto, o nome já está falando, ó, direto, particular, eventual. Quem é esse sujeito passivo? É o titular do bem jurídico protegido pela norma. Então, quando a gente viola a norma, o sujeito passivo é o Estado. Só que quando a gente fala da violação da norma do bem jurídico daquela pessoa, aí a gente está falando um sujeito passivo imediato, aquela pessoa. Eu saio na rua e falo, passa a carteira para o José que está passando. O José é um sujeito passivo imediato, particular, direto, tá? E o Estado sempre será sujeito passivo, sempre. Pessoa jurídica como sujeito passivo. A pessoa jurídica ela pode ser vítima de inúmeros crimes. Tá? Ela pode ser sujeito passivo, desde que compatíveis com a sua natureza. Se for compatível, beleza, tá? Com a natureza da empresa ali, por exemplo, do sujeito passivo. Crime vago. Crime vago, eu cheguei a comentar com vocês, né, no crime de poluição, são aqueles que têm a vítima um ente destituído de personalidade jurídica, família ou sociedade. Então, quando a vítima, aqueles que são destituídos de personalidade jurídica, ou que é a família ou sociedade, é chamado de crime vago. Por exemplo, diversas pessoas que você não consegue identificar ali quem realmente foi ou não vítima. Você não tem uma personalidade jurídica própria, tá? Objeto jurídico ou objeto material. Isso aqui ainda é segunda fase, tá? Isso aqui não para a primeira fase. Isso aqui mais uma segunda pode cair para vocês. Objeto jurídico é o bem jurídico protegido pela norma. Já o objeto material é a pessoa ou a coisa que recai a conduta criminosa. Você vai falar assim, professor, não entendi nada. Não estou entendendo nada. Calma. Objeto jurídico é o bem jurídico protegido pela norma. O que é isso? Quais são os objetos jurídicos protegidos pela lei, pela norma? Patrimônio, a vida, a dignidade sexual, a fé pública, a honra. Isso tudo são objetos jurídicos, são bens jurídicos protegidos pela norma. Agora, ó, crimes contra a vida. A vida é um bem jurídico, é um objeto jurídico, tá? Agora, quando eu mato uma pessoa, eu estou matando, atirando, cometendo a conduta contra um objeto material, a pessoa. Entenderam? Objeto jurídico é o bem jurídico protegido pela norma. Vida, patrimônio, honra, dignidade sexual, fé pública, tá? Isso são objetos jurídicos. Agora, quando eu xingo uma pessoa, eu cometo um crime que tem como objeto jurídico a honra. E quando eu falo da pessoa, a gente está falando do objeto material. Estou xingando a pessoa. Entenderam? Então, se perguntarem para vocês na prova, no crime de homicídio, qual é o objeto material? Você vai colocar o quê? A pessoa. No crime de homicídio, qual é o objeto jurídico? Você vai colocar o quê? A vida. Entenderam? No crime de furto, qual é o objeto material? Você vai colocar a coisa. E no crime de furto, qual é o objeto jurídico? Você vai pôr o patrimônio. Certo? Conceito de crime. Olha que legal. Nós temos vários conceitos de crime. O conceito de crime é muito louco, muito legal. Conceito de crime, nós temos um conceito material, também chamado de substancial, um conceito formal ou sintético, e um conceito analítico também, né, que pode ser
chamado de dogmático ou formal analítico, tá? Então, material ou substancial, conceito formal ou formal sintético, e o conceito analítico ou dogmático ou formal analítico. Cuidado, pessoal, só o seguinte. Quando a gente fala aqui do conceito de crime formal, a gente não está falando na classificação de crime. Lembra que tinha crime formal, que é aquele praticado por pessoas que o legislador exige uma qualidade especial do agente? Por exemplo, crime de infanticídio é um crime formal, né? Um crime que só pode ser praticado pela mãe. O legislador estabelece que tem que ser mãe. Isso é o crime formal na classificação de crimes. Aqui a gente está vendo, não classificação de crimes, aqui a gente está vendo conceito de crime. Conceito de crime. E no conceito de crime nós vamos estudar material, formal e analítico. Material é o comportamento humano que causa lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico, tutelado. Né? Formal é toda a conduta é a ação ou omissão, proibida pela lei sob ameaça de pena. Tá? Então, o que que fala? O material fala que é um comportamento humano que causa lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico. Só que um comportamento humano é muito genérico, tá? E a ação ou omissão? E um comportamento qualquer, né? E se for um movimento reflexo? For um movimento reflexo, é um comportamento humano. Às vezes eu espirro. Ou estou sonâmbulo, sou sonâmbulo, levanto da cama e bato na pessoa. Então, eu respondo por lesão corporal? A gente vai ver que não, isso exclui a conduta, tá? E o conceito formal, toda conduta, ação, omissão proibida pela lei ou sob ameaça de pena. Só que toda ação, omissão, e se eu não causar lesão, nem expor a lesão, ou um perigo de lesão, bem jurídico tutelado? Então, esses dois, o material e o formal, ficou muito vazio, muito vago. Aí, o que o analítico fez? Ele aumentou, ele melhorou o conceito de crime. Ele colocou assim, toda conduta, aí você vai imaginar ação ou omissão, toda conduta típica, né? Ação ou omissão, que causa um resultado, que tem um nexo causal, entre um elo, né, entre a conduta e o resultado, em tudo isso a gente vai estudar, e tem a tipicidade, ou seja, contrário ao ordenamento jurídico. A lei estabelece que não pode praticar, e o cara mesmo assim vai e pratica. E que é antijurídica, ou seja, não tem nada que permita tal conduta, e também culpável, tá? E também culpável. Na culpabilidade, a gente vai verificar se o cara é imputável, ou se ele for inimputável, então não vai ser culpável. Inimputável, doentes mentais, menor de idade, né, uma análise biológica, um menor de 18 anos, por exemplo, ele é inimputável, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Ainda na culpabilidade, a potencial consciência da licitude, será que o cara tinha total consciência da licitude? Será que era evitável, inevitável? A gente vai estudar isso. E exigibilidade de conduta diversa. Será que ele poderia ter praticado uma conduta diversa? Uma pessoa comum teria uma conduta diversa? Isso a gente analisa. Na antijuridicidade, o que exclui a antijuridicidade, o que torna o fato típico permitido, são as excludentes de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direitos e cumprimento de dever legal. Então, percebam que esse conceito analítico de crime veio muito mais amplo, muito mais abrangente, trazendo tudo que nós precisamos hoje para caracterizar o crime. E é esse conceito que a gente adota. Agora, no conceito analítico, nós temos o conceito tripartido e o bipartido. O tripartido é que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Esse é o tripartido. No bipartido é conduta típica, né, fato típico e antijurídico. A culpabilidade não está no conceito de crime. A culpabilidade é pressuposto para a aplicação da pena. Então, qual que nós adotamos? Isso é uma briga. Por quê? Na nossa primeira fase, adotamos a tripartida. Na segunda fase, na CADEPOL, na dissertativa e na oral, aí a gente vai ter que tomar um cuidado, porque vai ter que saber quem que está questionando. Tem gente que entende que ela é bipartida, tá? Isso tudo a gente vai estudar no momento certo, não se preocupe.
Então, vamos lá. A gente vai ver primeiro o fato típico, tá? O fato típico. Então, ó, só para vocês entenderem. Vamos colocar aqui, bem bonitinho, o que a gente vai estudar. O que é o crime? Ó, crime. O que é o crime? O crime, ele acontece quando nós temos... Vai fazendo no caderno também, tá? Fato típico mais antijurídico mais culpável. Mais culpável, tá? Então, nós temos aqui fato típico, antijurídico e culpável. Tranquilinho? Vamos lá. Aí, dentro do fato típico, a gente vai começar a estudar agora, né? Vocês viram no slide? Conduta. Conduta. A gente vai ver, conduta pode ser dolosa, culposa, ação, omissão. A gente vai estudar depois a conduta, o resultado. Tudo isso está dentro do fato típico. Resultado. Depois a gente vai estudar o nexo causal. Ou a relação de causalidade. E vamos estudar também a tipicidade. A tipicidade pode ser formal, material, tá? Isso também vamos estudar. Antijurídico, que lá no artigo 23 do Código Penal, apresenta um rol exemplificativo. Existem outras causas de excludente de ilicitude, outras causas de excludente de antijuridicidade, beleza? Outras causas também, isso pode ser chamado de excludentes de ilicitude, isso pode ser chamado de ilicitude também. Então, quais são as causas de excludente de ilicitude, de antijuridicidade? São causas permissivas, né, que faz com que o fato típico se torne permissivo. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito. Beleza? São esses 4 que estão previstos no artigo 23. Tem mais, tá? Por exemplo, a gestante que engravidou fruto de um estupro, ela pode ir até o médico e realizar o aborto. O aborto é crime, só que se for fruto de um estupro e ela quiser e for praticado pelo médico, exclui a ilicitude, exclui a antijuridicidade. Mesmo o médico praticando o aborto e ela permitindo o aborto, vai excluir a antijuridicidade, porque lá nos artigos, no crime de aborto, é possível neste caso, tá? No caso, para salvar a vida da gestante. Na culpabilidade, a gente vai estudar a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Tá, isso que nós vamos estudar dentro de cada um desses elementos que, para acontecer o crime, para nós termos o crime, tem que ter tudo isso, tá? Tem que passar por tudo isso. E isso é como se fosse andares da casa. Eu não consigo chegar no segundo andar sem passar pelo primeiro. Ou seja, eu não consigo analisar a antijuridicidade sem antes analisar se foi fato típico. E só depois de analisar o fato típico e a antijuridicidade é que eu vou verificar se esse fato típico e antijurídico é culpável. Beleza? Então, esses 3 a gente vai analisar. Tópico por tópico. Cada um desses aqui. Cada um. Conduta,
resultado, nexo causal, tipicidade, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e imputabilidade, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Show? A gente vê isso, então, no próximo bloco. Estou esperando vocês.